Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu quero começar com uma pergunta que provavelmente todo leitor da Bíblia já se fez. Você já terminou de ler um trecho das Escrituras e pensou, ok, e agora? O que isso significa para mim, hoje, na minha vida? Talvez você estivesse lendo sobre um sacrifício de animais em Levítico, uma genealogia cumprida em Crônicas, ou uma profecia enigmática em Ezequiel. É fácil se sentir um pouco perdido. Por outro lado, às vezes, encontramos um versículo que amamos tanto, que o tiramos do seu lugar, colocamos numa moldura, mas sem realmente entender a sua história completa. A verdade é que ler a Bíblia de forma incorreta pode ser confuso e até perigoso. Pode nos levar a criar regras que Deus nunca quis, a reivindicar promessas que não eram para nós, ou pior, a formar uma imagem distorcida do próprio Deus. Mas existe uma maneira melhor. Não é preciso ser um teólogo ou um acadêmico para ler a Bíblia com entendimento e profundidade. É preciso apenas ter algumas chaves. Hoje, eu quero compartilhar com você 3 chaves fundamentais que irão transformar a sua leitura das Escrituras. A primeira chave, e a mais importante de todas, é: o contexto é rei. Repita isso comigo. O contexto é rei. Quase todos os erros de interpretação bíblica vêm de ignorar essa regra. Um versículo isolado do seu contexto pode significar qualquer coisa. E o contexto funciona em 3 níveis. Primeiro, o contexto imediato. São os versículos e capítulos que vêm antes e depois do trecho que você está lendo. Vejamos um dos versículos mais amados e mal utilizados. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa maravilhosa! Mas para quem ela foi feita originalmente? O contexto imediato nos mostra que essa foi uma carta escrita para os israelitas exilados na Babilônia, prometendo que depois de 70 anos de cativeiro, Deus restauraria a nação. Não era uma promessa individual de que nada de ruim aconteceria na vida deles. Pelo contrário, era uma promessa de esperança no meio de um sofrimento nacional que duraria décadas. O princípio do cuidado de Deus é verdadeiro para nós, mas entender o contexto original nos protege de uma fé superficial que se abala na primeira dificuldade. Segundo, o contexto histórico e cultural. Quem escreveu este livro? Para quem? Em que circunstâncias? Por exemplo, quando lemos as leis em Levítico, precisamos lembrar que foram dadas a uma nação teocrática nômade há mais de 3.000 anos. Entender isso nos ajuda a ver que as leis sobre alimentação ou vestimenta tinham um propósito específico para aquele povo, naquele tempo, para separá-los das nações pagãs. O princípio moral por trás, o de que o povo de Deus é chamado para ser santo e diferente, ainda se aplica, mas a aplicação específica mudou. E terceiro, o contexto bíblico, que é a grande história da própria Bíblia. Nenhum livro está isolado. Todos fazem parte de uma única e épica narrativa que pode ser resumida em 4 atos: criação, queda, redenção e restauração. Cada passagem que você lê se encaixa em algum lugar dessa grande história do plano de Deus. A segunda chave para uma leitura correta é: o gênero importa. A Bíblia não é um único livro, é uma biblioteca com 66 livros
escritos em diferentes estilos ou gêneros literários, e nós não lemos todos os estilos da mesma forma. Você não lê um poema da mesma forma que lê uma notícia de jornal, certo? Com a Bíblia é a mesma coisa. Por exemplo, os salmos são poesia. Eles são a expressão da alma humana para Deus, cheios de metáforas, hipérboles e emoções cruas. Quando Davi diz no Salmo 6 que ele inunda o leito com suas lágrimas, ele não está medindo a quantidade de água, mas expressando uma profunda angústia. Provérbios são sabedoria. Eles nos dão princípios gerais para uma vida sábia, mas não são promessas absolutas. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é um princípio divino poderosíssimo, mas não uma garantia matemática de que nenhum filho de pais crentes jamais se desviará. O Apocalipse é literatura apocalíptica. É um gênero que usa imagens simbólicas e dramáticas para revelar uma verdade celestial sobre a soberania de Cristo sobre a história. Tentar interpretar cada detalhe de forma literal é perder o ponto principal da mensagem. Reconhecer o gênero nos protege de cometer erros, como transformar a poesia em doutrina rígida ou a sabedoria em promessas inflexíveis. Isso nos leva à terceira e mais importante chave de todas. Toda a Escritura aponta para Jesus. A Bíblia não é uma coleção de histórias de heróis ou um manual de regras morais. É a história da missão de resgate de Deus para a humanidade. E o herói dessa história é Jesus. O próprio Jesus nos deu essa chave. Após sua ressurreição, caminhando com 2 discípulos na estrada de Emaús, ele os repreendeu por não entenderem as Escrituras. E Lucas, no capítulo 24, versículo 27, nos diz: e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. De Gênesis a Malaquias, Jesus está lá. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro Pascal, cujo sangue nos protege da morte. Ele é o sacrifício que todos os rituais do templo apontavam. Ele é o rei prometido a Davi. Ele é o servo sofredor de Isaías. Sempre que você ler uma passagem, especialmente no Antigo Testamento, faça a pergunta: como isso aponta para a pessoa e a obra de Jesus Cristo? Essa pergunta transforma sua leitura de um exercício acadêmico em um encontro com o Salvador. Então aqui estão as 3 chaves: contexto, gênero e Cristo. Lembre-se, o contexto é o rei. Entenda o gênero literário que você está lendo. E, acima de tudo, procure por Jesus em cada página. Essas não são regras para tornar sua leitura mais complicada, mas ferramentas para torná-la mais rica, mais clara e mais fiel. Elas nos ajudam a passar da pergunta: o que isso significa para mim? Para a pergunta mais importante: o que Deus está revelando sobre si mesmo, sobre seu mundo e sobre seu plano de redenção em Cristo. Quando fazemos isso, a Bíblia deixa de ser um livro intimidador e se torna o que ela realmente é: a revelação coerente, bela e suficiente do Deus que nos amou e se entregou por nós. Que sua leitura seja transformada por essas verdades